e compartilhar minha tela aqui para que a gente comece então a correção. Se alguém tiver dúvidas, pode me interromper, tá, pessoal? Então, o que ficou da aula passada foram esses exercícios, né, que eu lancei para vocês. Então, o primeiro exercício, vocês tinham que elaborar uma planilha, né, com um boletim escolar. E aí tinha alguns elementos aqui que vocês tinham que aplicar, né? Então, o primeiro era use a formatação condicional para quando as notas estiverem abaixo de 5, a célula deverá ficar vermelha automaticamente, tá? Então, no caso, ele está se referindo a essa célula da situação de aprovado e reprovado, tá? A letra B, use a fórmula da soma e da média para calcular os totais. Então, aquelas fórmulas que a gente já conhece, né? E a letra C, use formatação condicional, então, para mostrar a situação do aluno. Então, aprovado ou reprovado tinha que surgir automaticamente, dependendo, né, da nota do aluno. Então, eu já tinha iniciado aqui a tabela, tá? Mas a gente vai preencher com mais alguns elementos. Então, no caso, tinha as disciplinas, vou colocar aqui mais algumas. E aí, nós tínhamos as notas, né? Eu vou colocar algumas notas aqui aleatórias, tá? Para mim não ficar abrindo e fechando o arquivo ali de notas, tá? Então, vou colocar aqui sem olhar lá, porque o que importa para nós mesmo é as questões ali em relação às fórmulas, né? Então, a fórmula da soma, nós sabemos que ela está pronta também, né? Então, igual, né? 2 cliques, e aí seleciono quem que eu quero somar. Então, vai somar as notas, né, dos 4 bimestres. Dou Enter e vou arrastar aqui para aplicar para as outras também, né? Vou conferir aqui, tudo certo. A média, nós também já sabemos que existe a fórmula, né? Então, a média dos 4 bimestres de cada aluno, eu vou aplicar aqui também para todos. Até aqui ok, né, pessoal? Nada de diferente do que a gente já fez. Então, aqui na situação, né, nós tínhamos que aplicar, então, uma condição, né, que vai dizer se o aluno foi reprovado ou se está aprovado. No exercício, a condição diz que as notas que tiverem abaixo de 5, então, significa que o aluno está reprovado. Então, para mim aplicar a condição, primeiro eu tenho que, então, usar o se, né? Então, se, qual é o teste que a gente tem que fazer aqui? O teste é se o conteúdo da célula G3, tá? Ele é menor ou igual a 5. Então, se ele for menor que 5, né, o aluno está reprovado. Se não, vai estar aprovado. Então, eu coloquei a fórmula ali, eu vou, deixa eu dar um zoom aqui, para não ficar tão ruim de ver. Então, vamos lá. Deixa eu colocar de novo. Se o conteúdo dessa cédula for menor ou igual a 5, então, se for menor ou igual a 5,
No caso, vou colocar o contrário, se for maior, né? Porque nós vamos testar primeiro. Se for verdadeiro, vai ser aprovado. Então, se for falso, reprovado. Então, eu vou usar o contrário nesse caso. Então, se o conteúdo dessa célula for maior ou igual a 5, então, se for maior ou igual a 5, a mensagem é de aprovado. Se não, se for falso, reprovado. Vamos ver, ele pegou... Aqui tem que ser entre aspas. Tá? Entenderam o que eu fiz aqui? Tranquilo? Ó, se o conteúdo da célula G3, que é 6,5, for maior ou igual a 5, aprovado, né? Então, se não, se for falso, então reprovado. Então, depende do que tiver aqui, na média, né, do aluno. Tranquilo, pessoal? Aí agora eu vou arrastar aqui para aplicar para os próximos, tá? Ele vai pegar automaticamente, tá? As minhas células com os seguintes. Agora, eu tenho que aplicar ainda a condição da cor, né? Então, para aplicar isso, eu vou em formatação condicional, regras de realce, texto que contém. Então, quando contiver, né, aprovado, eu quero que preencha de azul. Não tenho nenhuma opção, vou em formato personalizado e escolho azul. Ok, e vou aplicar para todos. Tá? Vamos mudar aqui uma dessas notas aqui para que o aluno fique reprovado. Então, automaticamente, né, ele vai mudar aqui, né, a situação do aluno. E aí a gente tem que aplicar mais uma condição aqui. Então, vamos adicionar mais uma. Então, caso o texto, né, for de reprovado, então eu vou querer que o fundo seja vermelho, tá? Então, essa aqui era a questão 1. Tranquilo, pessoal? Essa era a questão 1. Então, formatação condicional para quando as notas forem abaixo de 5, fica vermelha, né? Eu coloquei também azul para mostrar a diferença para vocês, mas tinha só a regra do vermelho aqui no exercício, tá? Então, a fórmula de soma e média e a formatação, então, para mostrar a situação do aluno de aprovado e reprovado. Dúvidas nesse? Vou para o próximo exercício, então. Próximo exercício, tinha que elaborar, então, uma nova planilha. E aí, habilitar a filtragem por cargo e cidade. E a classificação deveria ser por ordem alfabética de nome. Então, bem simples, na verdade, esse exercício. Eu já criei aqui a tabela. Deixa eu colocar mais um valor aqui. O que vocês tinham que fazer? Habilitar a filtragem por cargo e cidade. Então, para me habilitar a filtragem, eu seleciono a coluna que eu quero habilitar, venho em classificar e filtrar e habilito aqui, ó, o filtro, tá? No caso, já estava habilitado.
Então, ele vai ficar com essa flechinha aqui. Então, isso eu faço para habilitar a filtragem, que é o que diz aqui no exercício. E o outro campo que eu tinha que habilitar a filtragem era por cidade, tá? Então, clico aqui no filtro para habilitar as filtragens. Mas a classificação, então, era por ordem alfabética de nome, né? Então, pode ver que aqui deveria estar a belinha, né? Se fôssemos classificar por ordem alfabética. Então, eu seleciono a coluna que eu quero fazer a classificação, clico em classificar e filtrar, classificar de A a Z. Aí, o Excel ele vai me mandar essa mensagem, né? Essa mensagem ele pergunta se eu quero expandir a seleção para todos os outros campos. Como eu quero que todas essas informações, né, sejam também ordenadas pelo nome, ou seja, a Belinha aqui, por exemplo, o cargo dela é telefonista. Se eu não fizer esse expandir seleção aqui, a Belinha, o nome dela vai subir para a primeira célula aqui, só que o cargo não vai junto. Então, eu preciso que ele expanda assim a seleção para nós, para que o cargo dela vá junto, para não ficar bagunçada a nossa tabela, né? Então, clico em classificar, ó. Todas as outras informações, né, foram junto aqui. Então, se eu selecionasse tudo, provavelmente ele não perguntaria, né? Então, vamos selecionar aqui. No caso, eu tenho que selecionar isso aqui. Eu quero as 3. Classificar de A a Z. Não permitiu. Mas a questão é que ele tem que levar junto, então, na verdade, ele faz expandir automaticamente, né? E todo o resto vai junto, né? As outras informações vão ir junto. Então, nessa 2, era isso que tinha que fazer. Na número 3, não sei se ficou dúvida nessa, pessoal. Na número 3, então tinha que construir essa planilha aqui, né, com valores de crédito e débito. Aqui na diferença a gente tinha que aplicar uma fórmula então para subtrair esses valores. E o resultado, então, ele vai mostrar se houve lucro num mês ou prejuízo, tá? E aí aqui já tinha a fórmula que temos que aplicar, né, para trazer então essas informações automaticamente. Então, eu já iniciei essa tabela aqui também. Eu vou usar aqui para preencher o resto dos meses. Então, eu clico e arrasto, né, no canto direito inferior. Aqui eu vou colocar uns valores aleatórios. Daí a gente já consegue aplicar o resto, tá? Aqui no débito. Ok. Então, a diferença entre os valores, né? Eu tinha que fazer, então, a conta. Então, eu tenho que calcular qual é a cédula, que a célula que a gente tem que calcular é o B3, né? Menos o C3.
né? Então, assim a gente tem a diferença entre os dois. Agora eu clico e arrasto para aplicar a fórmula a todos os outros. E aqui, né, então, na nossa condição, eu vou usar C. Então, qual é a fórmula que ele deu para nós aqui, né? Se D2 é maior que zero. Então, se isso aqui for maior que zero, eu tenho lucro, né? Então, D2 maior que zero, no caso D3, né? Porque a gente já fez a D2. Então, se eu tiver lucro, né? Se D3 maior que zero, significa que houve lucro. Agora, se não, né? Se o valor que está na D3 for menor que zero, então houve prejuízo. Aqui eu estou esquecendo das aspas hoje. Agora, para aplicar para as células restantes, eu vou clicar e arrastar, né? Então, aonde ficou um saldo positivo, né? Ou seja, acima de zero, então ele já colocou, né, a lucro para mim. Onde ficou abaixo de zero, prejuízo, que foi a fórmula lógica que a gente fez aqui, né? Todo valor acima de zero é positivo, valores abaixo, negativo. Tá? Tranquilo essa também, pessoal? Todos conseguiram fazer? E a número 4 era um pouquinho diferente, tá? Vocês não tinham que criar essa tabela, era só um exercício para vocês pensarem, uma questão para vocês pensarem um pouco, né? E aí, então ela diz assim: utilizando o Microsoft Excel, um analista judiciário do TRE São Paulo hipoteticamente teve que definir em uma planilha uma regra para taxar o conteúdo da célula que contivesse o texto Carlos, né, que é bem parecido com o que a gente fez com o aprovado e reprovado. A diferença é que não pintaria a célula de vermelho, mas sim taxaria, né, faria um risco na célula. Para tanto, após clicar na guia página inicial e tendo selecionado as células de interesse, o analista em seguida escolheu corretamente. Então, qual opção aqui nós faríamos? Nós clicaríamos primeiro, tá? Então, vamos supor que a gente quer aplicar a regra aqui, né? O que a gente faz? Seleciona, né, a célula e vai em formatação condicional. Então, essa questão, né, só tinha que assinalar que a correta seria a letra D, que após selecionar a célula de interesse, então a gente clica sobre formatação condicional, né, para aplicar depois as regras. Ok, pessoal, não sei se ficou dúvida, se alguém tem alguma pergunta.